Parece lógico que a NASA seja uma operação altamente sigilosa. Afinal, eles lidam com informações altamente sensíveis no campo da ciência e da cosmologia. A ideia de que essas informações possam cair nas mãos erradas soa como o início de um filme de suspense. Mas, de tempos em tempos, conteúdos ultra-secretos acabam sendo divulgados por acidente. Estes são os 20 segredos restritos da NASA que foram acidentalmente expostos ao público. Número 20. O bolor, crescendo na Estação Espacial Internacional. Em outubro de 2023, alguns cosmonautas estavam fazendo uma caminhada espacial fora da Estação Espacial Internacional para consertar um radiador que estava com vazamento. Sei que isso pode soar como o início de uma história sobre alienígenas, mas temo que a continuação vá decepcionar os mais entusiastas do tema extraterrestre. Enquanto o radiador principal continuava funcionando, o problema aparentemente foi causado pelo radiador reserva, que estava fixado do lado de fora de um módulo. Ou, pelo menos, é isso que eles disseram, não é? Principalmente quando um grande acúmulo de uma substância viscosa começou a crescer do lado de fora da estação espacial. Eles disseram que era apenas um acúmulo de fluido refrigerante do radiador que se formou na parte externa da nave. Então, os cosmonautas limparam a substância e planejaram consertar o problema mais tarde. Porém, ainda não tinham determinado a causa do dano no radiador. Esse detalhe, ao menos, poderia ter alguma relação com alienígenas, certo? Agora é hora do tópico intrigante. Perdoem pela foto borrada, mas convenhamos, as fotos mais emocionantes são sempre um pouco embaçadas. Isso contribui para o mistério e o suspense. Esta imagem foi publicada online recentemente, acompanhada de uma explicação intrigante do usuário que postou. Ele afirmou que a foto pertencia à NASA e foi desclassificada por acidente, ou seja, disponibilizada ao público quando não deveria. Aparentemente, ela não se tornou uma grande notícia porque muitos duvidam de sua veracidade. Mas, se for real, a imagem mostra o que parece ser uma curiosa estrutura em forma de cúpula na superfície da Lua. Seria uma nave alienígena? Algum tipo de construção extraterrestre? É difícil afirmar com certeza, mas... E você? Acredita que a imagem é real? E se for, o que acha que ela mostra? Como sempre, deixe suas opiniões na seção de comentários usando a hashtag Tópico Curioso. Número 19. Mensagem a laser e rádio do espaço profundo. Em 2023, a NASA alcançou algo impressionante. Uma transmissão enviada do espaço profundo que foi recebida com sucesso. A espaçonave Psyche, que está em uma jornada para o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, participou de uma pesquisa inovadora em comunicação no espaço profundo. Os cientistas envolvidos no projeto usaram lasers para realizar este feito extraordinário. O veículo foi equipado com a tecnologia Deep Space Optical Communications, desenvolvida no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia. Em 8 de abril de 2023, o teste de demonstração transmitiu uma cópia de dados de engenharia a mais de 225 milhões de quilômetros de distância, 1,5 a distância da Terra até o Sol, para colocar as coisas em perspectiva. Esse marco representa um avanço colossal nas possibilidades de viagens espaciais e comunicações futuras. Número 18. Mistérios da Apollo 11. Embora já estejamos acostumados a ver imagens de astronautas no espaço, houve uma época em que ninguém jamais havia estado na Lua. Em julho de 1969, a primeira missão bem-sucedida à Lua aconteceu, quando a Apollo 11 pousou na superfície lunar, permitindo que Neil Armstrong e Buzz Aldrin caminhassem pela poeira lunar antes de retornarem em segurança à Terra. Além do que vimos nas imagens históricas da missão, há alguns fatos interessantes e menos conhecidos. Aparentemente, embora tudo parecesse ter ocorrido bem no dia da missão, alguns detalhes tornaram a experiência um tanto inquietante para todos os envolvidos. Ao entrarem no módulo lunar, um alarme começou a soar. Alarmes raramente são um bom sinal, mas a equipe de controle da missão informou que era apenas uma sobrecarga no computador e instruiu os astronautas a ignorá-lo. Imaginem a confiança que devem ter sentido naquele momento. Dentro do módulo, Armstrong e Aldrin ainda passaram por uma total falta de comunicação durante quase 1 hora enquanto orbitavam o lado escuro da Lua. Quando finalmente voltaram a se comunicar, começaram a realizar o pouso, inicialmente se dando conta de que estavam a caminho de uma enorme cratera. Armstrong teve que assumir o controle manual para desviar e pousar em segurança em outra área,
usando mais combustível do que o previsto, o que gerou o temor de que não sobrasse combustível suficiente para lançar de volta ao módulo de comando onde Michael Collins os aguardava. Collins, por sua vez, havia recebido ordens para retornar à Terra se Armstrong e Aldrin não conseguissem voltar do solo lunar, deixando-os para trás. No fim, sabemos que tudo deu certo, mas a tensão desse momento afetou todos os envolvidos, tanto na Terra quanto no espaço. Na época, a ideia de não deixar rastros e apenas tirar fotos ainda não era comum. Honestamente, ainda não é. Mas, de qualquer forma, durante as 6 missões Apollo que pousaram na Lua, deixaram um total de 96 sacolas de resíduos humanos. Isso pode ser nojento, mas é também interessante para os cientistas que querem estudar se as bactérias sobreviveram e se a Lua permanece tão estéril quanto antes. Sem querer, os astronautas iniciaram um projeto científico único, deixando resíduos humanos no ambiente mais extremo ao qual já foram expostos. O que aconteceu com eles sob essas condições é um mistério fascinante, mesmo que isso nos mostre que astronautas podem ser, de fato, grandes poluidores espaciais. Número 17, o X-37. B. O ônibus espacial secreto. O X-37B, um ônibus espacial não tripulado e ultra-secreto, pertence à Força Aérea dos Estados Unidos. Mas o que ele faz exatamente? Esse veículo parece bastante com o ônibus espacial da NASA, mas em escala bem menor, com formato semelhante, em preto e branco, e pequenas asas. No entanto, este modelo não foi projetado para transportar humanos, mas para realizar trabalhos secretos da Força Aérea no espaço. O X-37B é um veículo de teste orbital projetado para passar meses em órbita, conduzindo missões classificadas para o Programa Militar Espacial dos Estados Unidos. Rodeado de sigilo, o X-37B é alvo de muita especulação sobre suas atividades. Oficialmente, sabe-se que ele realiza testes como o de um propulsor iônico e experimentos de materiais para a NASA, o que não corresponde exatamente às teorias sobre armas espaciais conspiratórias. Mas quem sabe o que ele realmente faz? Você tem alguma ideia? Solte sua imaginação nos comentários abaixo. Número 16. O incêndio do Apollo 1. Em 27 de janeiro de 1967, um incêndio devastador ocorreu no módulo de comando da Apollo 1 durante um teste de pré-lançamento na estação da Força Aérea de Cabo Kennedy, na Flórida. Esse incidente trágico tirou a vida de 3 astronautas americanos, Gus Grissom, Ed White e Roger B. Chaffee. Os astronautas realizavam um teste conhecido como plug-out, que simulava a contagem regressiva e o lançamento. A espaçonave estava completamente energizada e selada, quando às 6h31 da tarde, um incêndio irrompeu no ambiente com oxigênio puro do módulo de comando. E em questão de segundos a cabine foi consumida pelas chamas. Apesar dos esforços desesperados dos astronautas para escapar, o design do compartimento e a rápida propagação do fogo tornaram seus esforços inúteis, e os 3 pereceram em minutos devido à inalação de fumaça e queimaduras severas. Foi um incidente trágico que trouxe lições valiosas, levando a NASA a revisar drasticamente questões de segurança e design enquanto avançava na corrida espacial. Número 15. O fracasso do telescópio espacial Hubble. Assim que o telescópio espacial Hubble foi lançado no espaço, um problema significativo foi detectado. Então, o que exatamente aconteceu e como resolveram? O Hubble era um projeto novo e enfrentou problemas técnicos logo de início, com interrupções nas comunicações e erros nos rastreadores de estrelas, além de cabos coaxiais com defeito. Mas a dificuldade em consertar algo no espaço é imensa, já que qualquer ajuste se torna muito mais complicado. Entre os muitos problemas estava a variação extrema de temperatura ao passar da escuridão orbital para a luz direta do Sol, o que causava deformações nos suportes dos painéis solares, criando dores de cabeça para a equipe. No entanto, quando o Hubble enviou suas primeiras imagens, extremamente nítidas, muitos passaram a enxergar o potencial do grande telescópio espacial. Mesmo assim, ele falhou em um teste de foco, e as imagens apresentavam uma estranha distorção. Descobriu-se que isso foi causado por uma falha mínima no espelho primário. O contratante responsável havia polido demais o espelho, deixando-o ligeiramente achatado, o suficiente para causar problemas. A NASA então elaborou soluções científicas complexas para corrigir o erro óptico.
Com os ajustes, o Hubble começou a enviar imagens impressionantes do universo, e o público finalmente perdoou seus primeiros tropeços. Número 14. O desastre do Columbia. Em 1º de fevereiro de 2003, o ônibus espacial Columbia se desintegrou durante a reentrada na atmosfera terrestre, tirando a vida de todos os astronautas a bordo. O ônibus havia completado uma missão científica de 16 dias, com mais de 80 experimentos no laboratório da espaçonave. A tragédia começou, na verdade, durante o lançamento em 16 de janeiro, quando um pedaço de espuma isolante se soltou do tanque externo e atingiu a asa esquerda do Columbia. Na época, os engenheiros da NASA analisaram o impacto e concluíram que ele não oferecia um risco significativo. No entanto, o golpe de espuma havia danificado o sistema de proteção térmica, crucial para proteger a nave do calor extremo da reentrada. Durante a reentrada, o dano permitiu a entrada de ar superaquecido na estrutura da asa, levando a uma falha catastrófica que desintegrou o Columbia sobre o Texas e a Louisiana, espalhando destroços por uma vasta área. A NASA suspendeu os voos por 2 anos enquanto investigava a tragédia e reformulava a segurança dos ônibus espaciais. Número 13. Incidente do Mars Climate Orbiter. Esperamos que a NASA sempre faça suas contas com precisão, mas até os mais habilidosos cientistas podem errar. E quando erram, isso custa muito caro. A equipe de cálculo cometeu um erro impressionante ao perder o orbitador Mars Climate Orbiter, uma missão de $125 milhões, simplesmente porque os engenheiros se esqueceram de converter medições de imperial para métrico antes do lançamento. Foi um caso clássico de falha épica. A equipe de navegação usou o sistema métrico, enquanto a equipe de astronáutica usou o sistema imperial de polegadas e pés. As medições nunca foram convertidas, o que causou uma confusão total nos cálculos finais e resultou na perda da sonda. Um erro básico, mas no contexto espacial, isso não é desculpável. Um erro que custou caro e fez história. Número 12. A loucura espacial. Nos primórdios da exploração espacial, o temor de uma chamada loucura espacial era uma preocupação importante entre cientistas, psicólogos e planejadores de missões. Essa era a hipótese de que os astronautas poderiam sofrer distúrbios psicológicos graves por causa das condições extremas e do isolamento das viagens espaciais. Nos primeiros programas da NASA, como o Mercury, Gemini e Apollo, diversos testes rigorosos eram realizados para selecionar astronautas não apenas pela aptidão física, mas também pela resiliência psicológica. Os candidatos passavam por uma série de avaliações para garantir que poderiam lidar com o estresse do voo espacial. Embora houvesse alguns casos leves de irritação entre os astronautas, felizmente nenhum colapso mental grave foi registrado, o que foi um grande alívio para todos os envolvidos, especialmente para os próprios astronautas. Número 11. Comendo fezes no espaço. Há muitos aspectos emocionantes sobre o futuro da exploração espacial. Pelo menos, se você se chama Elon Musk. Mas também há alguns detalhes bem menos atrativos sobre o desenvolvimento dessa tecnologia. A viagem para Marte, por exemplo, é extremamente longa, e isso traz uma série de problemas logísticos, principalmente em relação aos suprimentos de alimentos. Para levar humanos até lá, seria preciso uma quantidade absurda de alimentos, o que seria ineficiente e complicado, especialmente se houver algum atraso na viagem e a comida acabar. Os astronautas já reciclam a própria urina para convertê-la em água potável, mas agora alguns cientistas estão trabalhando em algo ainda mais questionável: transformar fezes em alimentos novamente. Parece repulsivo, e realmente é. No entanto, a ciência ainda está em fase de testes, então resta esperar para ver se essa ideia chegará a se concretizar. Número 10. Sabotagem na Estação Espacial Internacional. Em 2018, uma astronauta da Estação Espacial Internacional teria sofrido o que chamam de loucura espacial e foi acusada de perfurar intencionalmente um buraco em um dos módulos da estação para voltar à Terra. De acordo com os relatos, um buraco misterioso foi encontrado em um dos módulos da estação, e especialistas afirmam que, se não tivesse sido detectado, poderia ter despressurizado toda a estação em cerca de 2 semanas, um erro que certamente seria fatal. O buraco foi consertado com epóxi e a espaçonave foi considerada segura para transportar a tripulação de volta à Terra. Contudo, o incidente gerou grande alvoroço e continua sendo um tema controverso e mal explicado. Número 9.
astronautas perdidos no espaço para sempre. Apesar dos perigos de viagens espaciais, nunca houve astronautas que ficaram para sempre vagando no espaço. No entanto, houve 5 acidentes fatais com um total de 19 mortes, embora apenas 3 delas tenham ocorrido realmente no espaço, além dos limites da atmosfera terrestre. Já houve, contudo, alguns animais que tiveram esse destino trágico. Laika, a cadela soviética, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço, mas infelizmente tinha apenas passagem de ida. A tecnologia de retorno ainda não estava disponível na época. Número 8. Emergência da Gemini 8. Quando os astronautas realizaram a primeira acoplagem bem-sucedida no espaço, com a Gemini 8, em março de 1966, logo surgiram problemas. Este foi o primeiro caso de emergência espacial com risco de vida, marcando um momento crítico na história das missões espaciais. Após se desacoplarem da nave-alvo, o veículo começou a girar descontroladamente, pondo em risco a vida dos astronautas a bordo. A situação só não se tornou fatal graças à reação calma e cuidadosa dos astronautas, que incluíam Neil Armstrong, que mais tarde se tornaria o primeiro homem a pisar na Lua. Número 7. Queda do satélite Cosmos 954. Em 1978, o satélite nuclear soviético Cosmos 954 reentrou na atmosfera terrestre sobre o norte do Canadá, explodindo e espalhando destroços radioativos por uma vasta área dos territórios do noroeste, além de Nunavut e partes do norte de Alberta e Saskatchewan. A operação conjunta entre Estados Unidos e Canadá, chamada Operação Morning Light, mobilizou equipes de busca por quase um ano para localizar os fragmentos do satélite em uma área de mais de 120 mil quilômetros quadrados. Até hoje, os efeitos dessa queda são sentidos na região. Número 6. Desastre do Intelsat 708. Em fevereiro de 1996, o lançamento do satélite de comunicações Intelsat 708 terminou em desastre. O lançamento foi realizado a partir do centro de lançamentos na China, mas poucos segundos após a decolagem, o foguete Longa Marcha 3B, que carregava o satélite de 130 milhões de dólares, desviou-se do curso. A falha ocorreu logo após a decolagem, com o foguete inclinando-se para o lado e colidindo em uma vila próxima apenas 22 segundos após o lançamento. A explosão resultante foi devastadora. O impacto e a enorme bola de fogo que se seguiu destruíram edifícios ao redor. Embora os relatórios oficiais do governo chinês tenham afirmado que 6 pessoas morreram e 57 ficaram feridas, relatos de testemunhas sugerem que o número de mortos pode ter sido bem mais alto, considerando que a área era densamente povoada e o rastro de destruição era massivo. Após o desastre, uma investigação revelou que o sistema de orientação do foguete havia falhado devido a um defeito na unidade de medição inercial. Desde então, a China implementou verificações de segurança muito mais rígidas em seus programas espaciais. Número 5. Desastre do ônibus espacial Challenger. Em 28 de janeiro de 1986, o ônibus espacial Challenger decolou do Cabo Canaveral, na Flórida, com os olhos do mundo sobre ele, especialmente porque aquela missão incluía a primeira civil, uma professora chamada Krista McAuliffe. Crianças e adultos em todos os lugares acompanharam o lançamento pela televisão. O ônibus espacial ficou no ar por apenas 73 segundos antes de explodir em uma imensa nuvem de fumaça e fogo. Infelizmente, ninguém a bordo sobreviveu. Após a tragédia, foi criada uma comissão para investigar a causa do desastre. Constatou-se que a explosão havia sido causada pela falha de um anel de vedação em um dos foguetes. Essa falha resultou em uma série de eventos catastróficos durante o lançamento, culminando na explosão. A NASA suspendeu os lançamentos por 2 anos, enquanto trabalhava para melhorar as características de segurança dos ônibus espaciais. A tragédia do Challenger marcou a memória de milhões de pessoas, e foi o primeiro grande desastre espacial transmitido ao vivo, chocando e deixando uma marca profunda em uma geração. Número 4. A explosão da Apollo 13. A engenharia espacial é uma das mais desafiadoras, exigindo cálculos precisos e uma abordagem técnica meticulosa, o que torna ainda mais surpreendente como tantas missões espaciais têm sucesso. Contudo, há casos em que tudo dá errado. A missão Apollo 13, lançada em abril de 1970, foi planejada para ser a terceira expedição lunar. No entanto,
Apenas 2 dias após o lançamento, um evento catastrófico aconteceu. Aproximadamente 56 horas após a decolagem, um tanque de oxigênio no módulo de serviço explodiu, causando danos severos à espaçonave. A explosão resultou em uma perda rápida de energia elétrica, falhas nos sistemas de suporte de vida e uma drástica redução nos recursos essenciais para a missão. Os astronautas Jim Lovell, Fred Heise e Jack Swigert se viram em uma situação de vida ou morte a cerca de 320 mil quilômetros da Terra. A causa foi rastreada até um fio danificado no tanque de oxigênio, que entrou em curto e causou a explosão. A destruição do tanque comprometeu sistemas vitais, desviando o foco da missão para um esforço de sobrevivência. A equipe de controle da NASA, liderada pelo diretor de voo Gene Kranz, trabalhou incansavelmente para desenvolver um plano de contingência que incluía o uso do módulo lunar como um bote salva-vidas improvisado, fornecendo os recursos necessários para a sobrevivência dos astronautas durante o retorno à Terra. Com engenhosidade e determinação tanto dos astronautas quanto da equipe de controle, a Apollo 13 retornou com segurança em 17 de abril de 1970, demonstrando a resiliência e a capacidade humana em situações extremas. Número 3. O desastre da Soyuz 11. Em junho de 1971, o programa espacial soviético sofreu uma grande tragédia quando a missão Soyuz 11 terminou com a morte de 3 cosmonautas. Essa missão havia sido a primeira a conseguir se acoplar e permitir que humanos vivessem a bordo da primeira estação espacial do mundo, a Salyut 1. Os cosmonautas permaneceram 23 dias na estação, conduzindo diversos experimentos científicos úteis para o programa soviético, e a missão foi considerada um grande sucesso. No entanto, a tragédia aconteceu durante a reentrada na atmosfera terrestre. Um erro crítico ocorreu quando uma válvula de equalização de pressão abriu antes do momento correto, fazendo com que a cabine se despressurizasse rapidamente. Os cosmonautas, que não usavam trajes de pressão devido ao design da nave, foram expostos ao vácuo do espaço e morreram por asfixia em questão de segundos. Esse desastre mudou o modo de operação do programa espacial soviético e levou a uma nova compreensão dos perigos extremos das viagens espaciais. Desde então, entende-se que até o menor detalhe pode ter um impacto enorme em missões espaciais. Número 2. O acidente da Soyuz 1. Em abril de 1967, a União Soviética estava a pleno vapor na corrida espacial quando o voo da Soyuz 1 terminou em uma calamidade. O momento mais perigoso da reentrada havia sido completado com sucesso, mas uma falha no paraquedas fez com que a nave se chocasse com o solo a mais de 65 quilômetros de altura, resultando na morte do cosmonauta Vladimir Komarov. Ele era o único russo que havia realizado 2 missões espaciais até aquele momento. Todo o programa da missão foi executado com êxito, e o retorno à Terra estava ocorrendo sem problemas. Até que a falha no paraquedas, o elemento mais simples do equipamento, pôs fim à missão e à vida do cosmonauta. Naturalmente, o evento foi amplamente utilizado como propaganda durante a Guerra Fria. Até então, acreditava-se que o programa espacial soviético era extremamente cuidadoso com a segurança, mas este incidente deu margem a questionamentos. Apesar de ter sido um acidente raro, ele trouxe profundas mudanças nos processos de teste e segurança para futuras missões espaciais soviéticas. Número 1. O Planeta 9. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia encontraram evidências que sugerem a presença de um planeta misterioso e distante, que eles apelidaram de Planeta 9. No momento, o planeta é hipotético, mas surgiu de várias observações e pesquisas que indicam anomalias nas órbitas de objetos transnetunianos distantes. Essas anomalias poderiam ser explicadas pela presença gravitacional de um planeta invisível e massivo. Segundo os pesquisadores, esse planeta teria entre 5 e 10 vezes a massa da Terra e uma órbita extremamente alongada, com um período orbital entre 10 mil e 20 mil anos. No entanto, nenhuma observação direta foi feita até agora. Todas as evidências são indiretas e baseiam-se nos efeitos gravitacionais nas órbitas de outros objetos distantes no sistema solar. Cientistas vêm buscando este possível planeta com uma variedade de telescópios e técnicas de observação, mas a tarefa é desafiadora devido às enormes distâncias e ao vasto espaço envolvido. Existem, é claro,
outras teorias para explicar esse fenômeno além da existência de um planeta. Contudo, nenhum consenso foi alcançado até o momento. A descoberta do planeta 9 permanece como um mistério, e sua possível existência alimenta a curiosidade e o fascínio pelo desconhecido no espaço profundo. Esses foram os segredos mais intrigantes da NASA que acidentalmente chegaram ao conhecimento do público. Qual desses segredos mais surpreendeu você? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de conferir os outros vídeos incríveis que estão aparecendo na tela agora e nos vemos na próxima.